Boa noite a todos. Algumas semanas atrás a Renata estava falando para a gente a respeito do nosso agregado humano, né? E hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo para entender como que aquela energia sutil dos nossos corpos do agregado humano, como que ela se processa para poder entrar no nosso corpo físico, se tornando compatível com ele e também beneficiando todos os nossos processos fisiológicos. Nós já tínhamos falado antes que matéria é energia condensada. Sabendo que o corpo físico é constituído por matéria, então a gente sabe que o corpo físico é constituído por uma energia condensada, que tem uma frequência vibracional baixa. Então, como a Renata falou para a gente, nós não somos constituídos só por este corpo físico visível. Nós temos um agregado humano que é constituído por 7 corpos, sendo cada um deles formado por energia sutil de frequência vibracional cada vez mais elevada. A diferença entre matéria física e matéria etérica é só a diferença de frequência vibracional, que do corpo físico até o nosso corpo átmico, ela vai ficando cada vez mais elevada. E é graças a essa diferença de frequência vibracional que esses 7 corpos podem coexistir no mesmo espaço sem que haja interação destrutiva entre eles. Então, nós possuímos 7 corpos, sendo que cada um penetra completamente todos os outros situados abaixo dele, incluindo o corpo físico. Desses 7 corpos, alguns contêm a configuração do corpo físico. Então, eles vão conter todas as formas que o corpo físico possui, incluindo os órgãos internos, vasos sanguíneos e demais estruturas. A partir do corpo mental inferior, ele perde essa configuração do corpo físico. Aqui nós temos o nosso agregado humano, né? Então cada corpo envolve todos os outros situados abaixo, incluindo o corpo físico. Então, tendo conhecimento desse agregado humano, a gente vai dizer que o corpo físico está bem longe de ser um sistema fechado. Ele vai ser só um constituinte de um sistema que interage de forma dinâmica e vai coexistir em equilíbrio, desde que a gente não rompa esse equilíbrio, né? Porque a qualquer momento, devido às nossas emoções, nossas paixões, nossas atitudes impensadas e impulsivas muitas vezes, a gente rompe esse equilíbrio energético e altera a nossa frequência vibracional. Isso vai repercutir nos nossos corpos também. Então, nós já sabemos que nós possuímos uma anatomia multidimensional devido a essa constituição do agregado humano. E os clarividentes conseguem ver isso. Eles veem que além do nosso corpo físico denso, existe um prolongamento, né, várias outras camadas além do corpo físico, que são constituídas por energia sutil e que são extremamente importantes para a existência do nosso corpo físico. E a interface físico-etérica, ela é um constituinte dessa anatomia multidimensional. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre essa interface um pouquinho mais adiante. Só vou falar agora que essa interface é o mecanismo de contato entre o corpo físico e os nossos demais corpos de energia superior. Então, nós já sabemos que nós não somos só esse corpo visível com o qual a gente se relaciona com as pessoas, com o qual a gente realiza as nossas tarefas neste planeta. Nós temos também corpos invisíveis à visão ordinária, e esses corpos invisíveis é que nos permitem nos relacionarmos com o mundo das emoções, com o mundo mental. Eles são chamados de corpos sutis, e é o veículo através do qual fluem as correntes vitais que mantêm o corpo físico vivo
e serve de ponte para transferir as ondulações do pensamento do corpo mental e a emoção do corpo astral para o corpo físico. Se faz necessário um sistema de imagens que permita aos médicos examinar as causas energéticas das doenças e não apenas as anormalidades bioquímicas associadas a esse estado de doença. Um sistema de imagem que permita que os médicos vejam que a gente não é só carne, osso, pele, né? Que existe esta anatomia energética, vamos chamar assim, que nos beneficiaria muito e facilitaria o tratamento de muitas doenças. E vários pesquisadores acreditam que no futuro a ressonância magnética vai permitir que seja estudado de forma detalhada o nosso corpo etérico, porque a ressonância magnética ela é muito específica na estrutura que ela quer estudar. Os sistemas que formam as imagens da ressonância, eles trabalham emitindo uma energia de frequência vibracional específica, que vai estimular uma estrutura orgânica também específica, que responde emitindo energia que é utilizada para formar a sua imagem. Então, os pesquisadores acreditam que no futuro a ressonância magnética vai conseguir permitir que sejam captados esses campos bioenergéticos sutis que existem no nosso corpo humano. O corpo físico e o corpo etérico, eles estão intimamente ligados em termos energéticos. O corpo físico não existe sem o corpo etérico, é o corpo etérico que vamos dizer assim, coordena as atividades celulares do corpo físico. E as doenças, elas se manifestam inicialmente no corpo etérico, na forma de um desequilíbrio energético. Se não for resolvido, aí então posteriormente ele vai acabar se manifestando no corpo físico na forma de uma patologia orgânica. O corpo etérico é um molde holográfico que proporciona formações estruturais aos sistemas celulares do corpo físico. Ele orienta a atividade celular e ele orienta também a distribuição dessas células no corpo físico. A matriz energética do corpo etérico, que é o molde holográfico do campo de energia, está superposta à estrutura do corpo físico. Por isso que é como se ele fosse um mapa que determinasse onde as células e os órgãos vão se distribuir. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar do efeito da folha fantasma. O que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram uma folha inteira e realizaram uma eletrofotografia, que é a fotografia Killian, né? A fotografia Killian capta imagens de alterações do campo energético que são decorrentes ou de doenças ou de alterações emocionais. Então ela capta alterações sutis do corpo etérico, que é o mapa energético do corpo físico. Aí depois que eles fizeram essa primeira fotografia, eles removeram um pedaço da folha e realizaram uma segunda fotografia e eles viram que aquela parte da folha que tinha sido removida, ela continuava sendo visível na eletrofotografia. Isso porque o que foi removido aqui foi só a matéria física densa, mas aquele molde holográfico do campo de energia da folha estava intacto, por isso que ele era visualizado. E aí, depois dessa pesquisa, eles começaram a afirmar que a organização espacial de crescimentos, desde a embriogênese até a idade adulta, é orientada por um molde holográfico energético, que é o corpo etérico. Os corpos sutis, eles também não estão separados do corpo físico. Existe uma íntima relação e tem um intenso fluxo de informações energéticas entre todos os corpos sutis.
Os corpos de luz de dimensões superiores, eles estão ligados às estruturas celulares através de uma complexa rede de fios energéticos. É essa rede de fios energéticos que vai permitir que aquelas energias superiores penetrem no nosso corpo físico e possam, de forma adequada, influenciar os nossos sistemas fisiológicos. Essa rede energética é constituída pelos chakras, nadis e meridianos. Eles formam uma rede multidimensional que vai permitir que aquela energia de alta frequência vibracional penetre no nosso corpo físico e vá estimular as nossas células, desde a ativação do padrão celular até o funcionamento do nosso sistema nervoso. Então ele atua tanto a nível celular como a nível do organismo como um todo. Só que essas energias sutis, elas têm uma frequência vibracional muito alta, que não é compatível com a nossa energia densa. Então eles precisam passar por transformadores redutores para que essa energia se torne compatível e adequada à nossa matriz celular. Esses transformadores redutores são os chakras. Então eles vão captar aquela energia de alta frequência vibracional e através do nosso sistema endócrino eles vão transformar frequência vibracional em manifestação biológica. Então os chakras, eles são responsáveis pela recepção e distribuição das energias mentais, astrais e etéreas de acordo com a necessidade do indivíduo. Eles são centros de força, são conexões existentes entre os nossos corpos sutis e que vão permitir o fluxo de energia que é tão importante para o nosso corpo físico. Esses centros de força, eles nos ligam a um universo multidimensional. Por isso que eles são considerados portais dimensionais que existem na superfície dos nossos corpos sutis, transformando aquela energia de alta frequência vibracional, tornando ela compatível para ser utilizada pelo nosso corpo físico. Aqui nós temos a vista lateral do corpo humano, os nossos 7 chakras principais e os plexos nervosos que estão associados a ele. Existe um fluxo de força vertical que vai se estender para fora do corpo humano. Ele vai se estender acima da cabeça e abaixo do cóccix e vai formar uma corrente de força vertical ao longo da coluna vertebral, e é nessa coluna de força que vão estar distribuídos os nossos 7 chakras principais. Aqui nós temos o chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico e básico. Eu mudei aqui. Tá. Anatomicamente, cada grande chakra está associado a um grande plexo nervoso e uma glândula endócrina e transformam energia de dimensões superiores em produção glandular hormonal. Essa tabela aqui tem uma diferença de nomenclatura dos chakras e ela traz os chakras, os plexos nervosos associados, o sistema fisiológico e o sistema endócrino. Então seria o nosso chakra básico associado ao plexo sacro-coccígeo, associado ao sistema reprodutivo e às gônadas. O chakra esplênico com o plexo sacro, aparelho geniturinário e células de Leydig. O plexo solar, associado ao plexo nervoso solar, sistema digestivo e glândulas suprarrenais. O nosso chakra cardíaco, associado ao plexo cardíaco, sistema circulatório e timo. O chakra laríngeo, associado aos gânglios cervicais e medula,
sistema respiratório e tireoide. Aqui também está a paratireoide. O chakra frontal, associado ao plexo do hipotálamo e pituitária, sistema nervoso autônomo e glândula pituitária. E o chakra coronário, associado ao córtex cerebral e glândula pineal, sistema nervoso central e glândula pineal. Ok? Não está indo. Devido a essa relação com o sistema de glândulas, tem a capacidade, os chakras, de afetar o nosso comportamento, a nossa disposição de ânimo, através de influências hormonais sobre a atividade cerebral. Hoje está sendo dado bastante importância essa relação de cérebro, sistema endócrino e sistema imunológico, que tem que estar tudo em equilíbrio, né, para os três funcionarem bem e nós termos saúde. Desempenham ainda um papel fundamental na regulação de diversos estados de consciência, especialmente no que diz respeito à natureza emocional das pessoas. Também está sendo dada muita ênfase à importância do nosso equilíbrio emocional, né, nos nossos estados de saúde ou doença. Tem muita literatura falando sobre isso. O adequado funcionamento dos chakras e o equilíbrio emocional interior têm profunda relação entre si, sendo importante a compreensão de todo o sistema de chakras e dos corpos sutis, pois eles nos proporcionam informações a respeito do modo pelo qual diferentes estados emocionais podem produzir doença ou bem-estar. Até o livro que a gente está estudando, Legião, tem lá uma passagem que fala, né, que as emoções têm capacidade de aglutinar fluidos, e é bem verdade. Aqui nós vamos falar dos 7 chakras principais. Na literatura faz referência até de 12 chakras, sendo 2 nas palmas das mãos, 2 nas solas dos pés e 1 associado à medula e mesencéfalo. No total, somando os chakras principais e secundários, são mais de 360 chakras. Os chakras são vórtices semelhantes a rodas, localizados na superfície dos corpos sutis. São pratos de energia vibratória com concavidade no centro. Essa concavidade no centro, ela se forma devido à intensidade desse movimento circular. E esse movimento giratório, ele acontece por causa de choque das energias etéricas superiores com aquelas energias provenientes da Terra, que são carregadas de agressividade, que é característica do mundo animal primitivo. Essas energias se chocam e aí fazem esse movimento circular. É o que acontece nos ciclones e furacões, né? Que tem o choque de ar frio que desce das nuvens com o choque de ar quente que sobe da crosta, dando origem aos furacões. A velocidade do giro depende do grau evolutivo, depende da mediunidade. E aí, assim, o chakra, ele pode ser acelerado durante a existência terrena. O que é importante é que esse processo ocorra de forma natural, gradativa, à medida que a pessoa consegue um aprimoramento espiritual. Porque assim, por mais que a gente estude, por mais que a gente acha que conhece, a gente não tem noção do poder dessas energias, a gente não tem o menor preparo para lidar com elas. E então acontece assim, problemas muito sérios quando alguém tenta alguma técnica de ativação de chakra, pode ter sérias consequências. E o pior de tudo é que a gente não pode, de repente, não tem por perto uma pessoa capacitada para prestar socorro. Então é importante que essa ativação seja bem natural, gradativa, para ocorrer de forma harmônica, tranquila, sem risco. No livro Missionários da Luz, André Luiz fala a respeito disso. Ele fala: não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender e ouvir sem discernir podem ocasionar desastres vultuosos ao coração.
Buscai acima de tudo progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta de novos conhecimentos. Na realidade, a espiritualidade ela pode trazer essa ativação do chakra, só que para isso precisa que a gente consiga realizar a nossa reforma íntima. Porque quando a espiritualidade ativa o chakra, vai ter um maior fluxo de energia espiritual. Isso aumenta a nossa percepção espiritual. E se a gente não estiver preparado, não vai ter condição de lidar com esse dom, tendo grandes consequências. Mas como que as pessoas vão ativar o chakra? Assim, se não tem conhecimento, assim, tipo... Tem gente que tem um nível de curiosidade e tem técnicas que se acha. Hoje a internet tanto é bom como também é muito perigosa, né? E aqui nós já tivemos um caso, né, Helenita, de uma pessoa que tentou ativação da energia Kundalini e está sofrendo sérios desequilíbrios. E daí, para voltar ao equilíbrio, não é assim, porque ninguém aqui tem preparo para isso, né? Então, é bem complicado. Era um desejo dele e ele, através da meditação, se desdobrou e tentou ativar sozinho as energias. Os chakras, eles, em todas as religiões onde há imposição de mãos, ali há uma captação de energia, onde a própria espiritualidade equilibra os chakras. Então, vamos supor, se eu estou numa igreja evangélica e vou impor as mãos, eu vou estar equilibrando os chakras também, mesmo sem saber o que eles irão fazer isso. Tanto na igreja católica também pode acontecer isso. Sim. E a espiritualidade que pode fazer esse processo de acelerar o chakra, ele precisa que a gente faça essa reforma íntima, porque através dessa reforma é que a gente chega no aprimoramento espiritual, né? Porque, na verdade, a gente consegue realizar grandes transformações, porque é uma luta muito intensa contra sentimentos que estão muito enraizados dentro da gente. Sentimentos que muitas vezes estão nos acompanhando por muitas existências. E quando a gente consegue essa grande transformação, aí a gente tem um aprimoramento espiritual. Daí então a espiritualidade altera a tela de proteção dos chakras, as telas búdicas, e permite esse maior fluxo de energia espiritual que vai aumentar a nossa percepção espiritual. Só que tudo isso aconteceu de forma natural, por merecimento, porque daí a pessoa conseguiu um aprimoramento espiritual e ela também não vai correr risco. Porque se aquilo está acontecendo naquele momento, é porque daí ela vai ter preparo para lidar com aquela energia e vai estar amparado pela espiritualidade. Inclusive, quando foi falado dos chakras desses tempos aí, então, no passe, então tem os chakras na parte de cima que gira para o lado direito. Nós vamos falar já do giro. Pode continuar. E aí, uma das pessoas que estava aqui perguntou, mas esse giro é do lado de quem está dando o passe ou de quem está recebendo o passe? Aí... a gente faz no sentido de quem está dando, né? Isso. Mas aí a pessoa que está recebendo, ela está ao contrário. Não. Ela está ao contrário. Geralmente, eu não vou pegar o microfone, viu? Geralmente, quando você vai analisar os chakras no passe, você não faz o giro. Você simplesmente coloca a mão e o teu próprio, o chakra que há na palma da mão, ele vai conseguir, através dessa energia, harmonizar os chakras. Então, por quê? Porque se você começar ali a ver que um chakra gira para a direita, o outro gira para a esquerda, aí você, na hora do passo, ai meu Deus do céu, esse aqui está errado, não sei o que, você pode se confundir. Então, a própria espiritualidade já coloca para que os chakras da mão tenham essa capacidade de fazer com que todos circulem na ordem certa, no jeito certo e na hora certa.
Então, os chakras, eles tanto podem ser acelerados para a pessoa aproveitar melhor as oportunidades concebidas, desde que seu merecimento, como também podem ser desacelerados devido ao mau uso dessas percepções. Tem pessoas que têm uma percepção espiritual maior do que outros, só que às vezes, por vaidade ou por orgulho, faz mau uso. E aí, então, a espiritualidade pode bloquear esses chakras. O sentido do giro. No sentido horário, são o chakra coronário frontal e laríngeo, anti-horário, esplênico, umbilical e básico. O chakra cardíaco, ele pode girar nos dois sentidos, vai depender da necessidade daquela pessoa. Então, o ideal é fazer como a dona Tânia falou mesmo, né? A espiritualidade se encarrega de fazer conforme a pessoa está precisando. Dependendo do passe, aqui nós usamos o passe de harmonização de chakras, a gente usa esses sentidos, mas dependendo do local eles não usam sentido nenhum. Então a gente, né, deixa em cargo da espiritualidade, até porque se a gente é colocado para dar o passe e fazer aquele sentido, então o correto é aquele. Você não tem que ficar pensando se tem que trocar para que lado tem que ir, tá? Dando a tua energia. Os chakras, eles podem se classificar... Não, voltou já. Eles podem se classificar como primários, quando se originam no duplo etérico, e chakras espirituais ou centros de força, quando eles são localizados no corpo astral ou perispírito. Os chakras do duplo etérico, eles são temporários. Eles só vão existir enquanto o duplo etérico existir. São semimateriais e responsáveis pelo intercâmbio energético de energias provenientes do corpo astral para o corpo físico e vice-versa. Os chakras espirituais, eles são permanentes, estáveis e definitivos e trazem suas origens em estruturas superiores ao agregado humano. Também temos 3 tipos de energia que circulam através dos chakras: o éter cósmico ou energias espirituais, a energia vital ou prana, que também é uma energia espiritual, e o éter físico, que é a energia física ou kundalini. Essas 3 energias têm frequência vibracional diferente, então elas vão interagir, mas não vão interferir uma na outra. Eles também podem ser classificados como inferior, intermediários e superiores, sendo inferior o chakra básico, os intermediários o esplênico, umbilical e cardíaco, e os superiores o laríngeo, frontal e coronário. O chakra inferior, ele traduz 2 forças do plano físico, o fogo serpentino e a vitalidade do sol, e vai ser responsável pela sensação. Os chakras intermediários, eles trazem um maior fluxo de energia vital ou prana, eles recebem forças que emanam da personalidade e são responsáveis pelas emoções e sentimentos. Os chakras superiores vai ter um fluxo maior de éter cósmico, são os chakras ligados ao mundo espiritual e são responsáveis pelas funções de intelecto e pensamento. Pessoas com pouco desenvolvimento espiritual, os chakras funcionam de forma lenta. Eles possuem diâmetro reduzido, cerca de 5 centímetros, apresentando cores escuras e oleosas, e só atendem às necessidades vitais do duplo etérico e do corpo físico. E pessoas muito desenvolvidas espiritualmente possuem chakras brilhantes, translúcidos, dinâmicos, potentes e acelerados, com diâmetro ampliado de 15 até 25 centímetros, tons coloridos, fascinantes e canalizam maior quantidade de energias vitais e psíquicas que facilitam o desenvolvimento das faculdades do espírito,
Então tá aí. Ninguém precisa buscar nenhuma técnica maravilhosa de desenvolvimento achando que eu quero ter uma grande experiência no plano astral. Quem somos nós para querer isso, né? Se alguém um dia tiver uma grande experiência no plano astral, não é para satisfazer seu orgulho, a sua vaidade, a sua curiosidade. É porque aí você tem uma missão. E aí você tem que estar no momento que você está preparado para realizar essa missão. Na verdade, a grande técnica de desenvolvimento está dentro da gente, né? Basta a gente se melhorar, a gente se transformar, a gente realizar a reforma íntima, fazer aquilo que a gente veio aqui para fazer. Amar, aprender, respeitar, evoluir moralmente. Que a espiritualidade se encarrega do resto. Vai ter um fluxo de energia espiritual, aumento da percepção espiritual, no momento que você está preparado para lidar com aquilo, né? Que você vai conseguir cumprir a tua missão de forma adequada, tudo com tranquilidade, segurança, amparo, sem problema nenhum. O nosso primeiro chakra é o chakra básico ou raiz, que em sânscrito é chamado de Muladhara. Ele significa suporte raiz, está localizado na base da coluna, é o lótus vermelho de 4 pétalas, representa o mundo material, está relacionado com o elemento terra e a energia que circula por ele é a energia Kundalini. Esse chakra é ele que é responsável pela nossa ligação com o mundo físico e com as coisas da matéria. Ele representa o instinto de sobrevivência, vai ser o nosso motor nas respostas de luta e de fuga. Por isso que tem literatura que associa o chakra básico com as glândulas suprarrenais, que é onde é produzida a adrenalina, né, que a gente usa nos momentos de perigo, de estresse. Então talvez ele esteja associado à parte da suprarrenal onde é produzida a adrenalina, que é o córtex interno, e o plexo solar associado ao córtex externo, onde são produzidos hormônios corticosteroides. As estruturas físicas que estão associadas ao chakra básico são os orifícios externos de excreção, o reto, ânus e uretra, e ainda se relaciona com o sacro e a espinha. Tem relação com plexos hipogástricos e sacro. E vai atuar sobre a coluna vertebral, sistema nervoso central e periférico, aparelho urinário e reprodutor. Se caso alguém tem um problema, digamos, nessa região, é sinal que esse chakra não está trabalhando como ele deveria ser. Exatamente. Há um desequilíbrio na Desequilíbrio, exato. E o desequilíbrio, ele tanto pode ser por bloqueio, faltando energia passando por esse chakra, como também pode ser por excesso de atividade. Porque às vezes o chakra está aberto demais e capta a energia do chakra seguinte, só que ele não tem capacidade para trabalhar aquela energia, né? Ela vem numa escala gradativa decrescente. Se capta a energia do chakra seguinte, causa um congestionamento energético ali e também vai trazer desequilíbrio. Deu pânico. O chakra básico relaciona-se com a juventude, ilusão, cólera, avareza e sensualidade. Pessoas sob a influência desse chakra podem apresentar comportamento violento ligado à insegurança. Normalmente são pessoas materialistas e pragmáticas, pessoas que extravasam sensualidade e sexualidade. Pode passar. Esse aqui pulou, não pulou? Não. Já foi. Você está voltando. Peraí. Mais um. Isso. Os desequilíbrios físicos associados ao desequilíbrio do chakra básico são desordens de sangue, febre, inflamação do fígado e bexiga, paralisia do sistema nervoso e órgãos genitais. E os desequilíbrios psíquicos são falta de senso de realidade, problemas relacionados à sexualidade, medo, fraqueza e insegurança.
A ativação deste chakra é muito perigosa devido à imaturidade espiritual do homem no que diz respeito à administração de questões de ordem sexual e primária. Vou deixar você ir passando, chakra. O segundo chakra é o chakra esplênico, também chamado de Swadhisthana, que significa nosso próprio lugar. É o lótus de 6 pétalas, na cor laranja, localizado na região correspondente ao baço, e tem função de irrigar e vitalizar o duplo etérico. Ele está relacionado com o elemento água. Pode passar. Pessoas que possuem este chakra desenvolvido possuem um inesgotável reservatório de fluido revitalizante, podendo aplicar seu potencial na dedicação à cura e ao tratamento de enfermidades físicas. É um chakra que está relacionado com fenômenos mediúnicos. Quando ele está muito aberto, ele provoca incorporações espontâneas. E aí então tem que diminuir o vórtice do chakra, tem que diminuir a sua frequência vibracional, né, através de passes magnéticos. Esse chakra está intimamente ligado aos processos de vampirismo. É através desse chakra que espíritos obsessores, que podem ser tanto encarnados quanto desencarnados, vão sugar fluido vital das suas vítimas. Os desequilíbrios físicos são problema circulatório, problemas nos ossos, alto grau de anemia por insuficiência de glóbulos brancos, avançando para quadros graves de leucemia. E os desequilíbrios psíquicos, extrema desconfiança, que torna a pessoa irritante e falsa, cólera, fraqueza de personalidade, pensamento claro e de fácil assimilação, mas com tendência à radicalização. Tem energia vital relacionada ao poder físico e mental. O terceiro chakra é o umbilical ou plexo solar. Ele em sânscrito é chamado de Manipura, que significa joia brilhante. É o lótus amarelo de 10 pétalas, o centro da vontade e do ego, que está relacionado com o elemento fogo, localizado próximo ao umbigo. Ele está diretamente relacionado com a fisiologia da alma, por isso que ele é responsável pela assimilação das emoções e das experiências necessárias ao despertar da consciência. Ele é associado ao fígado, intestino, rins e demais órgãos abdominais, com exceção do baço, ligado ao sistema digestivo e assimilação de alimentos e nutrientes. Ele relaciona-se com o corpo astral ou emocional, responsável pela expressão ou domínio dos instintos e emoções passionais. É através desse chakra que a pessoa também vai manifestar seus medos e culpas que estão decorrentes de problemas mal resolvidos no passado. Pessoas que possuem esse chakra bem desenvolvido têm maior sensibilidade para perceber as intenções dos outros, sejam elas boas ou ruins. E o fluxo energético é afetado pelo modo como o indivíduo encara o universo que ele vive. Se ele encara como um perigoso ou como acolhedor, isso interfere no fluxo energético desse chakra. E o estresse é uma doença por bloqueio do fluxo energético desse chakra. Muitas doenças que refletem desequilíbrios nos chakras são resultado da inserção de dados incorretos nas velhas fitas de memória, que foram gravadas e programadas na mente inconsciente durante as primeiras fases da vida da pessoa. São mensagens que ou nos foram apresentadas ou que nós interpretamos de forma errada e que naquele momento da nossa vida elas não são mais compatíveis com aquela realidade. Aí então vai ter desequilíbrio ou até o bloqueio do chakra. A forte influência desse chakra leva ao congestionamento das emoções que emanam do corpo astral,
as coisas da matéria começam a ganhar mais importância do que as coisas do espírito. Raiva, mágoa, ressentimentos, ciúmes e irritabilidade, sempre aliados à agressividade, são características marcantes em caso de excesso de vitalidade ou congestionamento energético desse chakra. Quando em desarmonia, as pessoas vão ser apáticas, não se interessam por nada na vida, são envolvidas por melancolia, tristeza e depressão, pessoas em constante busca de novidades, sem conquista de resultados concretos. Estão sempre começando, mas nunca terminam. Quando em harmonia, as pessoas são cheias de entusiasmo e alegria de vivenciar experiências no mundo físico como uma forma de aprendizado e traz o prazer de servir sem esperar recompensas. O quarto chakra, o cardíaco, também chamado de Anahata, que significa intocável ou ileso. Ele é localizado bem próximo ao centro do peito, vai abrigar aquelas emoções que estão relacionadas com o domínio da vontade. É o lótus verde de 12 pétalas, relacionado com o elemento ar. Tem importante papel no desenvolvimento da vida espiritual superior e está diretamente relacionado aos sentimentos e emoções superiores. Ele vai abrigar toda a afetividade, todo entusiasmo. O órgão associado ao chakra cardíaco é o timo. O timo é o nosso centro de proteção do corpo. Por isso que é importante o equilíbrio desse chakra para ter uma boa resposta imunológica. Até um tempo atrás, acreditava-se que o timo ele começava a crescer depois do nascimento, até mais ou menos a puberdade, daí ele parava de crescer e em alguns casos até evoluía. Hoje sabe-se que o timo ele tem atividade durante toda a vida e ele é capaz de gerar respostas para restabelecer de forma muito rápida qualquer desequilíbrio que tenha ocorrido por invasão microbiana. Então ele mantém a harmonia do nosso corpo físico. Ele é o primeiro a ser afetado pelo estresse e por pensamentos negativos. Ele cresce quando a gente está feliz, ele encolhe quando a gente está triste, ele encolhe mais ainda quando a gente está doente. Tanto o amor quanto o ódio têm uma ação muito forte sobre o timo, né? Os pensamentos negativos, eles têm mais poder sobre o timo do que bactérias e vírus. Mas, por outro lado, ainda bem, os pensamentos positivos também têm uma ação bem acentuada sobre o timo. Às vezes, quando a gente está bravo, com raiva ou muito triste, chega a sentir, tem gente que fala que está com dor no peito, né? Tem uma coisa desconfortável bem aqui no centro. Quando a pessoa fala, estou com dor no peito, ela pensa no coração, mas não tem nada a ver com o coração. É o timo que está falando assim, presta atenção no que está acontecendo aí. E como o chakra cardíaco, ele governa o sistema circulatório, purifica o sangue através dos pulmões e realiza o envio de oxigênio e prana para todas as células do sistema arterial, nessas situações que o timo está berrando para a gente também pode sentir que puxa o ar e o ar não entra. A respiração está curta assim, porque o chakra cardíaco está bloqueado, então vai bloquear o envio de oxigênio e prana para o nosso corpo. Ele controla ainda a pulsação do músculo cardíaco, vibrando e sintonizando na frequência do astral superior, comandando sentimentos elevados. O chakra cardíaco, ele atua associado ao chakra frontal nos processos intuitivos. O chakra frontal é o chakra do terceiro olho, né, da ampla visão interior. Então, o chakra frontal, ele vai ser responsável por captar as mensagens intuitivas. O chakra cardíaco, ele atua nesse processo através do sentimento de compaixão, que vai fornecer assim como um parâmetro, né, para que aquela intuição seja mais precisa. As pessoas regidas por este chakra, quando em desequilíbrio, elas são imensamente vulneráveis.
deixando-se magoar facilmente em decorrência daquilo que costumam chamar de incompreensão alheia. Vão ter falta de vitalidade e apatia para com tudo e para com todos. São pessoas completamente insensíveis, pragmáticas, secas, muito racionais e sem percepção para a harmonia ou para as coisas belas da vida. E pessoas ligadas ao quarto chakra, quando está em harmonia, elas entram numa vibração de compaixão, de desprendimento, de sabedoria e amor incondicional, onde todo o apego aos prazeres terrenos, honras e humilhações não o preocupam mais, vivenciando em plena harmonia com o mundo que o cerca e com o mundo que pulsa em si mesmo. Como o chakra cardíaco é o centro da expressão do amor, a pessoa que tem uma capacidade de se amar e de fornecer amor ao outro, ela vai acabar desenvolvendo a capacidade do amor incondicional. Esse desenvolvimento do amor incondicional, mais o sentimento de compaixão, eles são o primeiro sinal de aceleração do chakra cardíaco. E também esses sentimentos podem auxiliar no desenvolvimento de uma vida mais, um nível de consciência mais elevado. Eles são importantes nos processos de comunicação mediúnica com os espíritos superiores. Como ele é o centro do sentimento sublime, a espiritualidade de luz ela vai estabelecer um elo muito mais pelo sentimento do que pelo intelecto. E isso aumenta a força, aumenta a intuição e aumenta até a força daquelas ondas energéticas que vêm do plano superior para o plano físico. Os desequilíbrios físicos do chakra cardíaco são inflamações e infecções cutâneas, reumatismos, resfriados, deficiência no sistema imunológico. Os desequilíbrios psíquicos são desordens nervosas, dificuldade de crescimento espiritual e equilíbrio, amor possessivo, empatia e vida desarmônica. Ele pode ser a sede dos problemas afetivos. As energias dos 4 chakras inferiores simbolizam os 4 antigos elementos do nosso planeta: terra, água, fogo e ar. Os 3 chakras superiores estão ligados simbolicamente aos elementos etéricos e espirituais superiores da criação. O chakra cardíaco é o chakra de transição. Ele serve de intermediário entre as energias terrenas inferiores e as energias espirituais superiores. O chakra laríngeo, também chamado de Vishuddha, que significa purificação, é o lótus de 16 pétalas que apresenta a cor azul, localizado na parte frontal do pescoço, acima da glândula tireoide. É responsável pela expressão das comunicações, tanto físicas quanto espirituais. Rege a expressão do espírito. Ele é associado ao corpo mental inferior, que é responsável pela relação do indivíduo com a vida e com o mundo que envolve ele. Através desse chakra, o ser humano consegue identificar a linguagem e a mensagem do universo. Toda aquela informação emocional que vem, que está envolvida no nosso cotidiano, ela só vai poder ser bem captada se esse chakra estiver em equilíbrio. A função desse chakra vai além da função da voz humana. Ele vai englobar também esse relacionamento da pessoa com as mensagens que a vida está lhe trazendo. Ele é associado ao sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelas nossas respostas no estado de calma. Ele é responsável por equilibrar o nosso corpo depois do estado de emergência. Então ele restabelece o equilíbrio, diminuindo o ritmo cardíaco, pressão arterial, diminuindo adrenalina e glicose, mantendo um estado de economia e conservação da nossa energia. Ele atua durante a clareaudiência.
ele permite escutar não só sons provenientes do mundo físico, mas também do plano espiritual. E é o centro da vontade. Ele é responsável pela saúde do aparelho fonador e auditivo e vias respiratórias, boca, nariz, traqueia e pulmão. Atua sobre a tireoide e paratireoide. O bloqueio dificulta, vai ter dificuldade de comunicação, dificuldade de entender a própria vida e o mundo, dificuldade de identificar as mensagens da vida e do universo. As pessoas sob influência desse chakra são comunicativas, extrovertidas e com muita dinâmica de voz. Possuem criatividade, energia na palavra, intenso magnetismo verbal e ampla atividade da tireoide. Esse chakra favorece a percepção acentuada da necessidade de servir a humanidade e participa tanto da vida física quanto da visão transpessoal do indivíduo. Ele permite a psicofonia e os desequilíbrios físicos associados são perturbações endócrinas e da linfa, envelhecimento precoce e quadros de asma. Os desequilíbrios psíquicos são falta de criatividade, dificuldade de comunicação, falta de inspiração, harmonização, falta de coragem para ser crítico e objetivo e grande imersão na intolerância, na ignorância e na depressão. O chakra frontal, chamado de Ajna, que significa sentir e controlar, é o lótus de somente 2 pétalas, localizado entre as sobrancelhas. Apresenta cor índigo, é chamado de terceiro olho, é o chakra da espiritualidade superior, relacionado à glândula hipófise ou pituitária. Essa glândula produz hormônios que controlam a atividade de várias outras glândulas. Ele governa o intelecto, os neurônios e demais departamentos do cérebro, tornando-se responsável pelos 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Ele é ligado à capacidade intuitiva e à percepção sutil e é associado à clarividência. Quando harmonizado acelerado de forma harmônica, vai culminar com a clarividência. Ele é associado ao corpo mental superior, que é o corpo da inspiração, é onde surgem as ideias antes delas tomarem forma. As doenças causadas por disfunção deste chakra podem ter sido produzidas pelo fato da pessoa não desejar ver algo que é importante para o crescimento de sua alma. A grande atividade do chakra frontal leva a uma facilidade em conciliar razão e sentimento. O chakra frontal é o chakra da ampla visão interior. E ele conecta o fluxo que vem do pensamento, do chakra coronário, com o fluxo do chakra cardíaco, que é o fluxo dos sentimentos sublimes, E aí a pessoa vai ser mais ponderada nos julgamentos pessoais, expressando-se com maior clareza e exatidão, sem rigidez da falta de visão interior. Então, ele tem uma ação muito mais psicológica e relacionada à harmonização com a vida. Os desequilíbrios, quando ele absorve muita vitalidade do coronário, cujo teor está além da sua capacidade de transformação, vai ter hiperatividade mental, esgotamento, apatia e estresse, dificuldade de aprendizado e olhar deturpado sobre a vida e a moral, dando origem à falta de bom senso. A pessoa vai ter dificuldades com habilidades psíquicas que vão estar bloqueadas, vai ter bloqueios emocionais, falta de conscientização por viver muito no intuitivo, sem situar-se no aqui e agora, e existe até possibilidade de doença mental. O baixo funcionamento da glândula hipófise provoca alterações hormonais e o grande desequilíbrio do chakra frontal ele está associado na dificuldade de autocrítica e de visão psíquica mais clara. A pessoa vai ter dificuldade
de entendimento de aspectos espirituais e de questões do dia a dia, né? Questões relacionadas à moral. O chakra frontal também, tocando o dedo no chakra frontal do médium, a gente consegue provocar incorporações, tanto de espíritos encarnados como desencarnados. O aumento da atividade é observado em pessoas que têm uma ampla visão da vida, ocorrendo excesso de valores e cobranças para consigo e com o próximo. A pessoa pode apresentar insônia e constante pulsação na região da cabeça, correspondente ao 6º chakra. O chakra coronário, chamado também de Sahasrara, que significa multiplicado por 1000, é o lótus das 1000 pétalas. É o mais brilhante de todos os chakras, localizado no alto da cabeça, cor violeta. Ele relaciona-se ao padrão energético global da pessoa e o grau evolutivo. Ele é associado à glândula pineal, que faz a ligação entre mente perispiritual e cérebro físico. Ele preside os demais chakras e é o mais importante dos chakras, relacionando-se diretamente à iluminação espiritual e união com o divino, e abrigando a sede da consciência humana. A glândula pineal é o órgão psíquico por excelência. É uma estrutura cristalina que recebe informações a partir da alma e dos corpos sutis, especialmente do corpo astral. Está ligado ao sistema de chakras através de um circuito energético especial que está relacionado com a ascensão das energias da personalidade para um nível mais elevado e mais espiritual de consciência. A glândula pineal ela regula o sistema endócrino reprodutivo, o sistema imunológico, regula os nossos ciclos biológicos. Ela produz a melatonina, que é o hormônio do sono, que também produz serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade. Ele é chamado de glândula da vida espiritual. E no livro Missionários da Luz, André Luiz fala muito da glândula pineal, lá ele chama ela de epífise, e ele fala que é o órgão de grande expressão do perispírito. Essa glândula ela é muito estudada, tanto pela sua relação com a nossa fisiologia, como pela relação com a vida espiritual. E hoje ela está sendo estudada até pelo Instituto de Física da Unicamp, porque eles evidenciaram dentro daqueles cristais de apatita urânio. Então, antes, como ela é visível no raio-x, falava-se que ela calcificava. Hoje a gente sabe que ela não calcifica, ela forma esses cristais de apatita. E esses cristais de apatita têm poder de atrair campos eletromagnéticos. Quando esses campos atingem esses cristais, aí ocorrem os fenômenos de incorporação com muito mais facilidade. O chakra coronário está associado ao córtex cerebral, que funciona como uma rede de intercâmbio psíquico. Ele guarda estreitas relações com todos os registros da memória espiritual, que são elementos importantes nos processos de regressão de memória. Ajuda na percepção psíquica, associado à profunda busca interior, à busca espiritual. Então a gente sempre ouve falar, né, que o esquizofrênico é um médium que não tem noção do que está acontecendo com ele, né, que os sanatórios estão cheios de pessoas com alto grau de mediunidade que não conhece e que não sabe o que fazer. E no livro, como que é o nome do livro, Elenita? Cura e Imortalidade. Cura e Imortalidade, o autor faz uma referência bem interessante. Ele fala, o 7º chakra, o chakra dos místicos, pode ser também o dos esquizofrênicos. É um chakra ligado à iluminação. Segundo Ronald Lang, o pai da antipsiquiatria, os místicos e os esquizofrênicos se encontram no mesmo oceano, mas lá onde o místico nada, o esquizofrênico naufraga. O místico é capaz de aprender e gerar visões após vida, de entrar em estados de felicidade, de samadhi e de união, enquanto o esquizofrênico ignora o que lhe acontece.
Ele está aqui e ao mesmo tempo do outro lado. Qualifica-se de delírio místico a desregulagem do 7º chakra, que tem a necessidade de ser regulado da mesma forma que a sua glândula endócrina correspondente, a epífise ou pineal. Resume tudo, né? Nossa, tá bem explicado. Foi bem, né? Pode passar. Então, o chakra coronário, quando em excesso de vitalidade, ele vai operar de uma forma desordenada, absorvendo um teor energético superior à sua capacidade de processamento, o que gera hiperatividade da glândula pineal, com prejuízos diretos a certas funções cerebrais. Ele tem função de conectar-se às correntes do pensamento superior que circundam a aura magnética do planeta, sendo responsável por uma vida mais elevada e pela ampla consciência do espírito. Quando desvitalizado, precisa de energia psíquica extraída constantemente do grande oceano de vibrações mentais que preenche o universo, que é o fluido cósmico universal. A pessoa apresenta dificuldade de concentração, observando-se uma tendência ao sono descontrolado e dificuldade de manter a mente alerta em momentos que exijam concentração. Quando predomina o chakra coronário, há facilidade de conexão e pensamentos elevados. Ele está associado ao chakra básico, tendo função de receber e transmutar energias físicas em energias superiores. O grande acúmulo energético à espera de um metabolismo perfeito congestiona o coronário, refletindo em sintomas como forte pressão ou dores de cabeça. Os desequilíbrios físicos são perturbações da visão, reumatismo, meningite cerebroespinhal, afecções dos rins e da bexiga, uma vez que os rins nutrem o cérebro através da medula. Os desequilíbrios psíquicos são perturbações mentais e emocionais graves, crises de êxtase em alguns momentos, em que o desenvolvimento da espiritualidade, do amor, da paz e de espírito e do eu maior estejam afetados, dificultando o entendimento do que significa e da importância da vida, o que impede a pessoa de atingir o equilíbrio energético necessário para alcançar sucesso e felicidade em tudo. Aí então, veio aquela energia do plano superior, passou pelos nossos corpos sutis, foi transformada nos chakras para influenciar o nosso sistema endócrino, produzir efeitos fisiológicos e precisa ainda ser distribuída para o resto dos tecidos do nosso corpo. E aí então a energia vai fluir através dos nadis. Nadis significa canaleta, são formações de energia em forma de canaleta, filamentos condutores de energia conectados ao centro dos chakras. A energia que flui através dos nadis, o prana, nutre todo o corpo. Tem uma confusão muito grande na literatura com relação aos nadis. Tem literatura que fala que são nervos, tem literatura que fala que são meridianos e tem literatura que fala que são veias e artérias. Na verdade, não é nenhuma dessas coisas, porque nadis não tem matéria física, é só energia, né? Então aquela energia sai do centro do chakra e vai caminhar para a periferia do nosso corpo. Nesse trajeto, esses nadis vão ficando cada vez mais finos, eles são mais finos que o fio de cabelo, né? E uma coisa que diferencia ele dos meridianos, né? Os nadis trazem energia lá do centro do chakra para a periferia do corpo. Não tem matéria física envolvida, é só matéria energética sutil. Os meridianos, eles trazem energia do meio externo e levam lá para os nossos órgãos profundos. E eles sim têm uma contraparte física, que é aquela parte da pele, no ponto da acupuntura, onde é inserida a agulha. Ele exerce ainda função extrasensorial, causando em partes as respostas empáticas e instintivas.
Então, eles são constituídos por delgados filamentos de matéria energética sutil. Representam uma extensa rede de energias fluídas e foram descritos mais de 72 mil canais de energia etérica na anatomia sutil dos seres humanos. Aqui nós vamos falar só de 3. Então, aqui nós temos os 7 chakras principais. Esses canais mais coloridos e visíveis são os nossos meridianos. Aí tem uns bem fininhos e que se direcionam para a parte externa do corpo, que são os nadis. São 3 principais: Sushumna, Pingala e Ida. Então nós temos à direita Pingala, à esquerda Ida, ao centro Sushumna. Na literatura fala que eles vão serpenteando ao longo da coluna vertebral. O ponto onde os 3 se cruzam são os pontos onde estão localizados nossos chakras. Sushumna, talvez o mais importante, segue o eixo da coluna vertebral. Possui a cor vermelha e é o canal onde circula a energia Kundalini. Pingala é relacionado ao princípio masculino, representado pela extroversão e energização. É o nado solar, correspondente ao lado direito do cérebro, e vai da narina direita ao chakra básico. Ida corresponde ao princípio feminino, representado pela introversão e serenidade. É o nadi lunar, que corresponde ao lado esquerdo do cérebro, vai da narina esquerda ao chakra básico. Pingala e Ida, ambos partem de um ponto entre as sobrancelhas e descem até o chakra básico. Eles possuem uma estreita relação com o sistema nervoso físico, portanto, eles vão influenciar a natureza e a qualidade da transmissão dos impulsos nervosos numa rede que é constituída pelo cérebro, medula espinhal e nervos periféricos. A disfunção patológica no nível dos chakras e nadis pode ser associada a alterações patológicas no sistema nervoso. Essas alterações tanto podem ser de forma qualitativa como quantitativa. Quantitativa, influenciando o fluxo energético que vai ser transferido para o nervo físico, e qualitativa, interferindo na coordenação entre nervos, chakras e nadis. Existe um alinhamento especial entre os grandes chakras, as glândulas, os plexos nervosos, que é necessário para a otimização da função humana. E há então os meridianos. Os meridianos atravessam todos os tecidos do corpo. Através deles passa a energia que penetra no corpo através dos pontos de acupuntura localizados na pele e flui até os órgãos mais profundos, levando a estes um alinhamento vital de natureza energética sutil. Vários pesquisadores tinham observado uma estreita relação dos meridianos com o núcleo das células. E aí então eles começaram a estudar embriões de várias espécies, porque eles queriam saber em que momento se formavam esses meridianos. E eles viram que os meridianos, o desenvolvimento dos meridianos precede o desenvolvimento e disposição espacial dos órgãos embrionários. E eles começaram a dizer que o sistema de meridianos era um sistema orientador para essas células do embrião que está em formação. E além disso, ele tem um importante papel tanto na reprodução como na diferenciação de todas as células do corpo.
tem relação direta com sistemas de nervos e sistema circulatório. Os meridianos utilizam esses dois sistemas para nutrir o nosso corpo de força vital. E meridianos e nervos, eles operam de forma complementar. Cada sistema trabalha de forma harmônica, transformando energias em manifestações fisiológicas dentro das nossas células. Os pontos de acupuntura apresentam características elétricas singulares. Eles têm um padrão energético e a pele ao redor tem outro. E em diagnóstico por clarividência, é possível ver alteração no brilho desses pontos de acupuntura, que significa alteração do corpo etérico, né, que vai preceder horas, dias, até semanas, a manifestação física daquela alteração energética na forma da doença. As alterações neurohormonais produzidas pela estimulação da acupuntura podem ser facilmente medidas no nível físico, porque existe, né, essa produção neuroquímica devido à ligação dos meridianos com o sistema nervoso. Então, o sistema de meridianos, ele é uma interface de trocas energéticas entre o corpo físico e os campos de energia existentes ao nosso redor. São energias locais, energias cósmicas, energias de corpos de frequência vibracional mais elevada. E a rede de meridianos forma uma interface, uma estrutura energética etérica que capta energias de frequências superiores e as transmite para o corpo físico. Os sistemas de meridiano constituem aquela interface físico-etérica. Ele é o primeiro elo físico entre o corpo físico, entre o corpo etérico e o corpo físico. Os meridianos são condutores do fluxo de energia que forma essa rede energética sutil. E os pontos de acupuntura são a porção fisicamente mais acessível da interface físico-etérica. O sistema de meridianos, ele é muito bom porque ele permite identificar a alteração energética do corpo etérico antes da doença se manifestar no corpo físico. Ele é uma via terapêutica, né, através da estimulação com as agulhas da acupuntura. Então ele tanto serve como tratamento, mas também para um diagnóstico precoce dessas alterações antes da manifestação orgânica. São denominados de acordo com o órgão ou com a função que representam. Nós vamos falar de 14 meridianos principais, sendo 12 meridianos pares e 2 ímpares. Os meridianos pares são meridiano do intestino grosso, do estômago, da vesícula biliar, do coração, intestino delgado, bexiga, rim, circulação, sexualidade, triplo aquecedor, baço, pâncreas, fígado e pulmão. E os ímpares são vasogovernador e vasoconcepção. Aqui uma representação dos meridianos pares, faltou a parte das pernas, então eles têm o mesmo dos dois lados do corpo. Os 12 meridianos pares, eles são ligados a sistemas de órgãos específicos no interior da estrutura humana, eles se ligam aos 12 órgãos primários. Eles são pares e simétricos e formam uma grande circulação energética, percorrem o tronco e as extremidades do corpo. Eles podem ser classificados de acordo com a sua natureza energética, que pode ser Yin ou Yang. Os de natureza Yin são pulmão, baço, pâncreas, coração, rim, circulação, sexualidade e fígado. Enquanto que os Yang são intestino grosso, estômago, intestino delgado, bexiga, triplo aquecedor e vesícula biliar. Eles vão se agrupar aos pares, sendo um de natureza Yin e um de natureza Yang, e aí eles são chamados de meridianos acoplados.
Esses meridianos acoplados, eles representam funções inseparadas que, mesmo que os órgãos estejam localizados em sistemas orgânicos diferentes, as funções são inseparáveis. Os dois meridianos ímpares, são vaso governador e vaso concepção, são assimétricos, têm pontos próprios, formam uma pequena circulação energética e têm função reguladora sobre a grande circulação energética. Ele fornece, a pequena circulação energética fornece energia para a grande circulação, no caso de carência, e também serve como um meio de escoar o excesso de energia da grande circulação. Os meridianos ímpares passam verticalmente pelo centro do corpo. Todos os 14 meridianos têm vários pontos para manipulação com a acupuntura. O vaso governador, ele é localizado na região do chakra básico, na região posterior do corpo. E ele vai comandar os meridianos de natureza Yang e está relacionado com a energia física da ponta do cóccix até a primeira vértebra dorsal e com o psiquismo no resto do percurso. Ele possui características masculinas, tonifica a força física, psíquica e moral. Tem o controle e direção do vigor e da ação correspondente à força física e mental. Possui estreita relação com o sistema nervoso central. O vaso concepção comanda os meridianos de natureza Yin e atua sobre as funções geniturinárias, digestivas e respiratórias. É responsável pela manutenção do equilíbrio energético do organismo, possui características femininas em função da predominância da energia Yin, o que significa relacionar-se com o que justifica relacionar-se com o nascimento e crescimento. Ele é localizado na região dos órgãos reprodutores, na parte da frente do corpo. Então, desde o estudo do agregado humano até agora, foi realizado um estudo energético da nossa constituição. E Joana de Ângeles faz essa citação e eu achei que resume bem essas últimas semanas de estudo. Quando ela fala do homem espírito, ela fala um maravilhoso conjunto de fenômenos constituídos por energia pensante, energia modeladora e energia condensada, agindo e interagindo simultaneamente em diversas faixas de vida, em um maravilhoso universo multidimensional, igualmente fantástico e maravilhoso. Ela fala ainda que esse maravilhoso conjunto, que é o nosso agregado humano, é capaz de levar-nos ao pleno exercício do conhece-te a ti mesmo e a plena certeza de que somos exatamente aquilo que fizemos de nós. Obrigada pela atenção.